Por que justamente você? Por que entre tantos é sempre o escolhido quem sangra em silêncio, quem carrega nas costas o peso de feridas que ninguém vê, mas todos ignoram? Já se perguntou por que as facas mais afiadas sempre vêm das mãos que você mais amava? Existe uma razão pela qual sua alma atrai traições como um ímã atrai o metal, mas essa razão nunca será contada nos templos da lógica. Ela vive escondida, como uma chama ancestral, esperando o momento exato de ser revelada. E talvez, só talvez, esse momento tenha finalmente chegado. Esqueça o que lhe disseram sobre justiça divina imediata, ou sobre o mito de que o bem atrai apenas o bem. Napoleon Hill nos ensinou que toda ascensão começa com um abismo, e que toda alma destinada à grandeza é antes quebrada como barro bruto. Os escolhidos não são protegidos da dor, eles são conduzidos a ela, porque só quem foi despedaçado pode conter em si os mapas secretos da reconstrução. O universo não erra ao selecionar quem será esmagado. A escolha não é castigo, é código. Você já percebeu como a traição tem o poder de despertar algo que estava adormecido dentro de você? Como se cada decepção rasgasse não só a pele, mas também a ilusão. E é justamente aí, no exato momento em que tudo parece perdido, que uma força silenciosa se manifesta. Mas cuidado, essa força não grita, não avisa, não conforta. Ela apenas observa, esperando que você perceba que foi através da dor que a semente foi ativada. E essa semente, você sabe disso, mesmo que nunca tenha dito em voz alta, não é comum. Talvez você esteja à beira de uma revelação que sua mente ainda resiste em aceitar. E talvez por isso mesmo, tudo em sua vida esteja parecendo ruir agora. Existe um ciclo invisível, um padrão oculto, que se repete em todos os escolhidos desde os tempos mais antigos. Rejeição, isolamento, traição, silêncio. A alma grita por respostas, mas o mundo responde com ausência. O que poucos entendem, e menos ainda suportam, é que nesse vácuo de sentido é onde se escondem as chaves da sua missão verdadeira. Mas nem todos estão prontos para vê-las. Nem todos suportam olhar de frente para a origem de suas dores e perceber que, no fundo, elas nunca foram um erro, foram um chamado. E é por isso que este vídeo não é mais um conteúdo. É um espelho de alma, uma convocação, uma linha tênue entre aquilo que você foi e aquilo que você nasceu para ser. Pule um segundo e a resposta escapa, mas fique até o fim. E talvez você finalmente entenda por que você, entre todos, sempre foi o mais traído. Você já sentiu como se sua vida estivesse sendo conduzida por uma mão invisível, mas não uma mão gentil? Algo que te empurra sempre na direção contrária do conforto, sempre para o lado mais difícil, mais amargo, mais solitário. E quando você tenta entender por que o caminho dos outros é tão mais leve, tão mais reconhecido, tudo o que encontra é silêncio. Mas não é qualquer silêncio. É aquele que fala, aquele que te obriga a escutar o que ninguém teve coragem de dizer, que você não nasceu para pertencer, nasceu para romper. E por isso dói tanto. Ser escolhido não é um título, é uma sentença. É ser chamado para caminhar entre os homens sem nunca se sentir totalmente um deles. É olhar para trás e perceber que os que mais te feriram não eram inimigos, eram espelhos. Eles apenas refletiram, sem saber, a batalha que já estava dentro de você. E talvez seja por isso que a traição dói tanto em quem foi separado desde o ventre, porque ela ativa memórias antigas, feridas ancestrais, dores que não são só desta vida. Ser escolhido é carregar no corpo cicatrizes de guerras que você nem lembra de ter lutado, mas que te moldaram mesmo assim. Você já notou como a vida dos escolhidos se repete em padrões invisíveis? Como se sempre houvesse um ciclo que começa com a promessa, passa pela perda, mergulha no abandono e renasce na revelação. É como se o universo testasse constantemente sua fé, sua resistência, sua identidade. Primeiro ele te dá um sonho, depois arranca tudo de você, amigos, certezas, direção, e então te deixa diante de um espelho rachado, onde você mal reconhece o que vê. É nesse momento que muitos desistem. Mas os escolhidos não quebram. Eles transformam estilhaços em pontes. A traição para o escolhido não é um acidente, é um ritual. É a quebra que revela a essência.
Quando alguém que você ama fere você profundamente, não é apenas o outro que se revela, é você. É como se o universo dissesse: agora você está pronto para ver o que realmente é feito. É nesse ponto que a alma se despede da ingenuidade. E com lágrimas nos olhos, ela finalmente entende que ser traído por alguém não é o fim, é o início de uma travessia. Porque toda grande missão começa com uma dor que não se explica, mas que se sente, no centro do peito, onde as palavras não alcançam. E você continua, mesmo sem entender, mesmo sem força, porque há algo em você que não aceita parar, algo que pulsa mesmo quando tudo está em ruínas. E isso, meu querido, é a marca, é o selo que diferencia os escolhidos dos preparados. Os preparados seguem planos, os escolhidos seguem vozes. Vozes que ninguém mais ouve, pressões que ninguém mais sente, intuições que doem. É por isso que você anda em silêncio, porque explicar a sua dor seria como tentar descrever o gosto da água. Quem nunca teve sede nunca vai entender. E ainda assim, você insiste em dar amor, mesmo depois de ser traído. Mas aqui está o que ninguém te contou. A dor que você viveu foi um tipo de nascimento, um parto sem parteira, uma travessia sem mapas. Que o sangue que você derramou ao longo do caminho não foi em vão. Ele regou o solo de uma promessa antiga, uma que talvez você tenha esquecido, mas que ainda pulsa nos bastidores da sua alma. A cada traição, uma parte sua morre, mas outra desperta. E é essa parte que agora escuta, não com os ouvidos, mas com a pele, com o espírito, porque dentro de você, algo está despertando, algo que não aceita mais viver apagado. E essa voz, a que fala agora, não é nova. Ela sempre esteve aí, esperando que você lembrasse de quem realmente é. Você sempre sentiu demais, não sentiu? Como se o mundo pesasse o triplo sobre os seus ombros, enquanto outros parecem atravessar a vida sem rachaduras na alma. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas há dias em que a dor é tão densa que parece que o próprio ar se recusa a entrar. Não é exagero, não é drama, é espiritual. O escolhido sente as coisas em outra frequência. Ele não apenas vive os eventos, ele os absorve, os carrega, os transforma em silêncio. É por isso que uma traição, para você, não é apenas uma decepção. É um terremoto interno, porque não é sobre quem te feriu, é sobre o que isso despertou. Você começa a questionar tudo. Será que estou sozinho nessa guerra? Você se pergunta, mesmo sabendo, no fundo, que a solidão faz parte da iniciação. O mundo espiritual não revela seus segredos no meio do barulho. Ele espera que tudo caia, que todos saiam, que o chão desapareça, para então, no escuro, sussurrar. E o que ele sussurra é sempre enigmático. A ferida é o portal. O que te quebrou foi o que te abriu. Não há cura sem colapso. Não há propósito sem perda. E mais uma vez você entende. A dor nunca foi o inimigo. A dor foi o convite. Quantas vezes você tentou explicar o que sentia, mas as palavras falharam? Porque não há linguagem no mundo que traduza o que arde na alma de quem foi escolhido para viver no limite. Há momentos em que tudo o que resta é o choro sem som, o aperto no peito, a sensação de estar no lugar certo com a dor errada. Mas, na verdade, a dor é o que te colocou nesse lugar. Foi ela que te separou, que te purificou, que te mostrou quem é quem. E mesmo que você ainda não tenha compreendido totalmente, seu espírito já sabe. Toda traição foi uma iniciação oculta. Você foi preparado no escuro para brilhar no invisível. Por isso, os que te traíram não foram obstáculos, foram ferramentas. O mal que te fizeram, mesmo sem saber, te empurrou para dentro. E é lá, no mais íntimo do seu ser, que você começa a encontrar os cacos da sua identidade espiritual. Os escolhidos não se formam no amor, eles se formam na ausência dele. Porque só quem conhece o abandono sabe como acolher de verdade. E é por isso que você é diferente. Não melhor, nem pior. Apenas separado, designado, esculpido com dor para carregar luz. Talvez você não perceba, mas agora, nesse exato momento, sua alma está se movendo. Algo está se reorganizando dentro de você. As memórias estão voltando, não em forma de imagens, mas como sensações antigas. Aquelas lágrimas de infância que ninguém viu, aqueles silêncios que ninguém entendeu, aqueles nãos que te moldaram por dentro.
Tudo isso agora se alinha, como peças de um quebra-cabeça espiritual. E pela primeira vez, você começa a ver que aquilo que te destruiu foi também o que te libertou. Sim, você foi traído. E não foi justo. Mas também não foi por acaso. A injustiça foi a semente da revelação. Cada pessoa que te virou as costas abriu espaço para que algo maior se aproximasse. O vazio que te sufocava estava sendo cavado para receber um propósito que não cabe em vidas comuns. Você é exceção. E é por isso que a vida nunca te tratou como regra. Agora, o que você fará com essa dor? Isso ninguém pode decidir por você. Mas uma coisa é certa. Ela veio para ser degrau, não prisão. E o próximo passo está mais perto do que você imagina. Há algo de sagrado na dor que não tem plateia. Algo silencioso, sombrio, mas sagrado. O escolhido atravessa noites sem respostas, orações que parecem morrer no teto, e dias onde o mundo inteiro segue normalmente, enquanto dentro dele tudo está desabando. Mas é exatamente aí que nasce a verdadeira transformação. Não nos aplausos, mas nos bastidores invisíveis da alma. Porque só quem suportou o colapso interno conhece o poder de se reconstruir em silêncio. E essa reconstrução, por mais lenta e dolorosa que seja, não tem retorno. Depois que você desperta, não há mais como voltar a ser comum. Você já percebeu como as traições que mais te marcaram vieram de pessoas que você jamais desconfiaria? Há um padrão nisso. O escolhido não é testado por estranhos. É testado pelos íntimos. Aqueles que tiveram acesso ao coração, às fraquezas, aos sonhos mais expostos. E justamente por isso, a dor da facada é mais profunda. Ela vem carregada de intimidade, de confiança quebrada, de promessas não cumpridas. Mas essa dor também traz consigo um poder oculto, o de enxergar além. Você começa a ver as pessoas como realmente são, não como elas dizem ser. E esse dom, embora solitário, é uma dádiva rara. Mas essa visão ampliada tem um preço: a solidão existencial. Ser escolhido é viver em um mundo onde a maioria está dormindo, anestesiada, correndo atrás de ilusões, enquanto você sente tudo, vê tudo, percebe a farsa, o vazio, a repetição. É por isso que você se sente deslocado. Não é arrogância, é lucidez. É o fardo de quem enxerga além da superfície e não consegue mais fingir que não vê. Mas essa sensibilidade não é uma maldição. É parte do chamado. É ela que te conecta ao que é invisível, eterno e essencial. E é por isso que o sofrimento, na sua vida, sempre foi mais profundo. Porque sua missão também é: a cada traição, você morre um pouco por dentro, mas algo novo nasce, um olhar mais apurado, uma intuição mais afiada, uma força que vem do nada, mas sustenta tudo. Os escolhidos não são poupados da dor, eles são reciclados por ela. Cada lágrima se transforma em clareza, cada decepção afia a alma, cada abandono ensina a andar sozinho, até que andar sozinho deixe de ser dor e passe a ser liberdade. Você não precisa mais ser entendido, você precisa apenas continuar, porque o caminho dos escolhidos é estreito, mas leva a lugares que multidões jamais alcançarão. E talvez, sem perceber, você já esteja mais longe do que imagina. Olhe para trás. Veja tudo o que você sobreviveu, tudo o que superou calado. Ninguém te viu, mas Deus te viu. Ninguém te ajudou, mas o céu se moveu por você em silêncio. E agora, aos poucos, você começa a sentir que algo está mudando. A dor ainda existe, mas não domina mais. A mágoa ainda pulsa, mas não guia mais seus passos. Porque o escolhido não é aquele que não sofre, é aquele que atravessa o sofrimento. E mesmo assim, não perde sua luz. E talvez, só talvez, seja exatamente isso que está acontecendo agora dentro de você. Há uma unção escondida em cada ferida que você carrega. Uma promessa embutida no vazio que você sentiu por tanto tempo. E mesmo que ainda não esteja claro, a sua alma já sabe. O que parecia uma tragédia foi, na verdade, o início de um novo chamado. Você foi lapidado pela traição, forjado no silêncio e preparado na dor. Tudo aquilo que tentou te destruir serviu, sem saber, como instrumento de construção. Agora, o que vem não será explicação, será confirmação, porque quem é escolhido não precisa entender tudo,
Precisa apenas estar pronto quando o invisível decidir se manifestar. E esse momento está mais próximo do que nunca. A dor que os escolhidos carregam não é visível aos olhos comuns. Ela não aparece em exames, não sangra por fora, mas consome por dentro com uma precisão quase cirúrgica. É uma dor espiritual, ancestral, que não começou nesta vida, apenas se intensificou nela. É como se você tivesse sido marcado desde o início para sentir mais fundo, cair mais vezes, e ainda assim se levantar com os olhos acesos de uma fé que o mundo não entende. Mas entenda, essa dor não é um erro do destino. Ela é parte do plano. Um plano que só se revela aos poucos, como um véu que vai se desfazendo diante da alma que suporta. Quantas vezes você foi empurrado para fora de lugares que achava que eram seus? Quantas vezes acreditou que finalmente estava sendo visto, acolhido, amado, apenas para ser descartado quando já estava envolvido demais? É sempre assim com os escolhidos. O mundo não sabe o que fazer com quem carrega dentro de si uma luz que confronta. A tua presença incomoda, não pelo que você faz, mas pelo que você é. E quando você começa a brilhar mesmo ferido, aqueles que vivem na escuridão se sentem ameaçados. Por isso te traem. Por isso te rejeitam. Não porque você seja fraco, mas porque você é espelho. É cruel, eu sei. Ser traído justamente quando se está entregando o melhor de si. Ser deixado de lado quando finalmente baixou as defesas. Mas é assim que o universo testa os que foram separados para algo maior. A ferida da traição não é só dor, é filtro. Ela separa o que era ilusão do que é real. Ela expulsa de perto tudo o que não tem estrutura para acompanhar o seu destino. E no fundo, por mais que doa, você começa a perceber: aquilo que se quebrou não era sólido. Aquilo que foi embora não tinha raiz. Aquilo que te feriu não merecia ficar. E aí acontece algo curioso. A dor vai virando clareza. Você começa a se lembrar de quem você era antes do mundo tentar te moldar. Antes das máscaras, dos medos, das adaptações forçadas. E então, surge uma sensação estranha, mas familiar. Liberdade. Não uma liberdade qualquer, mas aquela que vem depois da perda, depois do fundo do poço, depois da quebra. Uma liberdade que diz: você sobreviveu. E mais que isso, você foi transformado. Porque a verdadeira identidade do escolhido não é dada, ela é forjada. No fogo da rejeição, no açoite da decepção, no silêncio de quem decidiu continuar mesmo sem entender. É nesse ponto que você começa a andar diferente, falar diferente, sentir diferente. E não é porque você virou outra pessoa, é porque finalmente deixou de esconder quem sempre foi. Os olhos dos escolhidos carregam uma mistura de dor antiga e esperança eterna. Eles viram demais para serem ingênuos, mas continuam crendo demais para serem cínicos. Eles sabem que há algo maior operando, mesmo quando tudo parece parado. E é por isso que você continua. Não porque não doeu, mas porque dentro da sua dor há uma promessa viva. Um fogo que arde, mas não consome. Uma voz que ainda sussurra: você foi chamado. E se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para entender o que isso realmente significa. Ser traído foi só o começo. A verdadeira jornada começa agora, porque depois da dor, vem a visão. Depois da perda, vem a direção. E depois da solidão, vem o envio. O mundo pode até não reconhecer, mas o céu já decretou. Você não foi escolhido para quebrar. Foi escolhido para quebrar ciclos. E quando essa verdade se acende dentro de você, nada mais pode te deter. Porque um escolhido desperto é uma força que nem o inferno consegue parar. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que o escolhido deixa de lutar contra a dor e começa a compreender o que ela está tentando ensinar. Não é resignação, é rendição espiritual. Uma entrega que não tem nada de fraqueza. Ao contrário, é um ato extremo de coragem. Porque aceitar a dor não como inimiga, mas como mestra, exige uma força que o mundo não aplaude. É nesse instante, invisível para todos, mas inesquecível para a alma, que algo muda. Você para de pedir explicações e começa a ouvir instruções. Não com os ouvidos, mas com o espírito. E o que você ouve é claro, direto e irreversível. Você está pronto. O escolhido não é aquele que nunca caiu, mas aquele que escolheu levantar mesmo sem ter no que se apoiar.
que seguiu andando quando os pés já sangravam, que continuou acreditando mesmo quando a fé parecia um absurdo. E talvez seja por isso que as traições doeram tanto em você, porque você sempre ofereceu o coração inteiro, nunca pela metade. Você não sabe amar com cálculo. Você entrega, você confia, e exatamente por isso, quando o golpe vem, ele não atinge só o peito, ele atravessa o seu ser. Mas o que ninguém viu foi o que nasceu desse atravessamento: uma clareza, uma resistência, uma nova versão de si mesmo, menos ingênua, mais alinhada. Cada dor que você enfrentou arrancou de você uma camada de ilusão. As máscaras caíram, os filtros sociais ruíram, as promessas humanas se mostraram frágeis demais para sustentar o que você carrega. E ali na ruína você encontrou o que era real, porque o escolhido não constrói sua identidade sobre o aplauso, ele constrói sobre a perda. O que ficou depois de tudo o que se foi é a sua verdade, e essa verdade é inegociável. Ela pulsa com uma firmeza que não precisa ser provada a ninguém. E ainda assim, ela transforma todos ao seu redor, mesmo em silêncio. Você foi esculpido pelas mãos invisíveis da rejeição, forjado como espada espiritual. E toda espada precisa ser aquecida, moldada, endurecida, até que esteja pronta para cumprir sua missão. A traição foi o fogo, o abandono, o martelo, o silêncio, a forja. E agora, tudo o que parecia caos revela-se como preparação. A dor não foi desperdício, foi o processo. E a cada choro escondido, a cada noite sem dormir, a cada oração feita em desespero, você estava sendo refinado. Enquanto o mundo via fraqueza, o céu via propósito. E essa diferença é tudo, porque o que nasce de forma invisível se manifesta com autoridade. Ninguém verá o que você enfrentou, mas todos verão o que você se tornou. Essa é a marca dos escolhidos. Eles não precisam explicar sua dor. Eles a transformam em presença. E a presença deles muda ambientes, mesmo em silêncio. Porque há algo neles que não se aprende, não se finge, não se compra. Algo que foi adquirido na escola mais dura de todas. A da solidão acompanhada, a da confiança traída, a da fé que resistiu aos escombros. Agora você está aqui, de pé. Talvez ainda com dores, talvez ainda em pedaços, mas desperto. E isso basta, porque despertar, para o escolhido, é o primeiro milagre, e é o mais poderoso. O resto virá, a cura, a resposta, o reconhecimento, tudo a seu tempo. Mas agora, a sua alma sabe, ela sente, ela vibra diferente, porque quem passa pelas profundezas da dor e escolhe continuar, nunca mais volta sendo o mesmo. Volta sendo verdadeiro. E esse tipo de verdade transforma tudo o que toca. Você pode até não perceber agora, mas a dor que você viveu não veio para te destruir. Ela veio para te revelar. Existe uma força que só se ativa quando tudo desaba. Uma espécie de luz que só se acende quando a alma já não encontra saídas visíveis. É nessa escuridão, onde os gritos morrem no peito e os olhos ardem de tanto procurar respostas, que o escolhido começa a se lembrar, não com a mente, mas com o espírito, porque a lembrança mais importante da sua vida não virá de uma memória, mas de uma revelação. Você nunca foi comum, e por isso nunca pôde viver como se fosse. A traição, o abandono, a solidão, tudo parecia injustiça, não é? Mas e se eu te dissesse que foi exatamente aí que o céu começou a te preparar? Que cada queda foi uma convocação disfarçada? O universo não desperdiça dor em quem não tem destino. Cada lágrima que você derramou não caiu em vão. Ela cavou espaço dentro de você para que a presença de algo maior pudesse habitar. A vida, na verdade, nunca esteve contra você. Ela apenas te empurrou para onde você precisava estar. E por mais paradoxal que pareça, foi a dor que te alinhou com o que era eterno. Mas entenda, o chamado do escolhido é solitário, porque o processo é intransferível. Ninguém sentirá o que você sente. Ninguém vai entender as guerras que você enfrenta de olhos fechados e sorriso no rosto. E é exatamente isso que te qualifica. Porque a missão dos escolhidos não é sobreviver, é transformar. Transformar dor em compaixão, silêncio em sabedoria, ausência em discernimento. Você não está sendo punido, está sendo refinado. O que parece deserto é, na verdade, o laboratório de Deus.
E a ausência de aplausos não significa ausência de propósito. Significa que o espetáculo ainda não começou. A verdade é que os escolhidos não têm plateia no início. Tem cruz, tem joelhos no chão, tem noites em claro. E tem fé, mesmo que trêmula. Fé em algo que nem sabem explicar, mas sentem. Como um sussurro que diz, continua. E você continua. Não porque seja forte o tempo todo, mas porque há algo em você que recusa a desistência. Esse algo é seu espírito, sua essência, sua origem, e ela é indestrutível. As feridas podem gritar, mas elas não te definem. Elas apenas apontam para o campo onde você foi ferido, porque ali, um dia, você vai curar outros. Agora olhe ao redor. Tudo parece igual, mas algo mudou. O que está se movendo não está fora, está dentro. É como se cada palavra que você ouve estivesse desbloqueando partes esquecidas da sua própria alma. E isso não é coincidência. É recordação. É o espírito te conduzindo de volta à tua origem. Aquilo que você foi criado para ser antes que o mundo tentasse te convencer do contrário. A dor te quebrou, sim, mas o que sobrou foi o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, ninguém mais pode tirar de você. E assim, passo a passo, você vai lembrando, vai entendendo, vai sentindo que por trás de cada ferida havia uma chave, e que por trás de cada chave havia uma porta, e que por trás de cada porta havia uma versão sua esperando para emergir. Uma versão que já não precisa mais ser aceita, que já não mendiga amor, que já não se curva ao medo. Uma versão que apenas é, porque foi forjada no que mais doeu, mas também no que mais libertou. E é essa versão que agora desperta, não como grito, mas como certeza. E talvez agora você entenda que aquilo que te feriu não foi o fim, mas o início. A dor que parecia te calar foi, na verdade, o tom exato da tua melodia interior. E cada silêncio que você atravessou não foi ausência, foi preparação. Porque o que nasce da escuridão carrega consigo a linguagem das estrelas. E você, mesmo sem saber, estava sendo guiado por um mapa invisível, aquele que só os escolhidos conseguem seguir. O que se desenha não nos caminhos dos pés, mas nas cicatrizes da alma. Você não foi traído porque era fraco. Foi traído porque era luz demais para quem só conhece a sombra. Você não foi rejeitado por falta de valor. Foi rejeitado porque era essência demais em um mundo que ainda se alimenta de aparência. Cada dor foi um espelho. Cada ausência, uma semente. E agora, enquanto tudo se aquieta, talvez reste em você uma nova consciência. Uma percepção que não grita, mas pulsa. Você atravessou o vale, e do outro lado, encontrou a si mesmo. Não inteiro, mas verdadeiro. A vida não te poupou porque sabia o que havia dentro de você. Ela sabia que as raízes mais profundas são aquelas que crescem em solo seco, em noites longas, sob tempestades silenciosas. E agora, você carrega algo que ninguém pode tirar. O testemunho de quem sobreviveu sem deixar de sentir, de quem sangrou sem se tornar pedra. O mundo pode continuar como sempre foi, mas você, não. Porque quando um escolhido desperta, o mundo à sua volta precisa aprender a enxergar diferente, mesmo sem entender o motivo. Se essa mensagem encontrou um lugar dentro de você, não ignore. Não é por acaso que você chegou até aqui. Talvez essa seja a confirmação que sua alma esperava em silêncio há tanto tempo. Curta este vídeo não apenas como um gesto, mas como um selo. Comente se algo dentro de você foi tocado. Compartilhe com quem precisa lembrar que ainda há propósito na dor. E se inscreva não por hábito, mas por destino, porque juntos estamos resgatando aquilo que o mundo tentou apagar, a memória de quem somos. E agora, você lembra, você sente, você sabe,